Doutora Couto, queria começar... Ele não tomaria jamais essa decisão neste alto escalão. E ele não precisa da Rússia e do Irã como apoiadores ou não para essa questão, porque ele não mataria o seu povo. Vejam, senhores, nós estamos falando de armas químicas. Essas armas químicas foram, na minha opinião, se vocês querem saber, foram feitas por um terceiro elemento. Não foram os rebeldes sírios, não foram os sírios do governo, foi um terceiro elemento, que pode aí estar o Mossad, pode estar aí o Jabhat al-Nusra, pode estar aí o Pentágono americano, pode estar aí quem vocês quiserem. Professora, um terceiro elemento e não um povo? segundo elemento. Porque nós temos dois elementos, se nós vamos considerar que nós temos os rebeldes sírios de um lado, os sírios, não do Jabhat al-Nusra, e temos o governo sírio com seus soldados defendendo o seu governo e defendendo o seu povo, porque é o povo da Síria que chama eles. Quem chama os soldados do Bashar al-Assad é o governo. Acabou de ter um ataque agora, neste momento, não tem 10 dias, no Crac de Chevalier. Quem conhece a região sabe que é uma região totalmente de cristãos. Morreram 35 cristãos massacrados pelos rebeldes da Frente al-Nusra que estavam dentro do Crac de Chevalier. Desceram e metralharam eles. Desceram de lá de cima e metralharam eles. Isso não foi com gás, foi com metralhadoras. Cristãos, por que introduzir? Ontem eles entraram em Malula e simplesmente pegaram as suas... e começaram a metralhar todo mundo dentro da praça de Malula. Malula é um centro cristão, né, que para nós é sacro. Malula e Saidneia são duas regiões sacras para nós. Onde Jesus passou, nós desconfiamos. Onde São Paulo esteve, nós não podemos jamais pensar que frente ao Nusra entre lá e mate os cristãos de lá. Doutora Cláudia, quando a senhora vê as imagens, as que a BBC divulgou, as outras anteriores, mostrando crianças tremendo, com sintomas claros de intoxicação por gás sarin, como é que a senhora entende aquilo? Eu queria saber mais. A senhora falou, Bashar al-Assad não mataria o seu próprio povo, mas já matou centenas de milhares com armas, vamos lá, convencionais. Primeiro, eu quero te dizer o seguinte. Nós temos uma grande desconfiança de mais de 300 crianças que estavam em Latakia, estão perdidas em Latakia, os pais perderam essas crianças e foram encontradas dentro de um refrigerador com gelo. Passou na internet de que essas mesmas crianças são as mesmas crianças e as fotos que foram do gás sarin. Foram as mesmas fotos colocadas de um lado e do outro. Você tem a manipulação da mídia feita pela Al Jazeera, pela Al Arabiya, por vários vídeos de TVs, que nós sabemos muito bem que passa pela internet. Eu me pergunto até por que eles fazem o que fazem. Aquele homem que pegou e abriu o peito do outro e comeu o coração dele, que todo mundo viu na internet, por que alguém faz um negócio desse? Faz porque eles cobram por cabeça, senhores. Essas pessoas são pagas, são mercenários, pagos para matar o povo sírio, de uma forma atroz, para fazer com que a comunidade internacional interceda e venha e entre. Acontece que, por enquanto, o Bashar al-Assad está defendendo seu povo Professora, sírio. Aliado com o Hezbollah. Aliado com a Hezbollah. Eu não digo que a Hezbollah não tenha entrado para dar aliança ao povo sírio. Por que não? Professora, não tem anjo nessa guerra. Não acho que haja Agora, anjo nessa guerra. Ninguém acha que tem anjo. Ninguém está defendendo os rebeldes. Eu acho que o que tem nessa guerra é muito gás. Obviamente tem sido extremamente... O que tem nessa guerra é muito gás e não é só Mas isso não santifica. A impressão que dá é que a senhora quase considera o ditador Assad como um santo. Primeiro, para mim, ele não é ditador. Para você é ditador. Ditador a imprensa internacional, não foi eleito. Ela diabizou o Bashar al-Assad, não é de hoje, de 2003, quando ele não aceitou entrar na guerra contra o Iraque. O pai dele, em 91, entrou. E matou um monte de gente também. Quem? O pai dele. O pai dele matou 2.000 pessoas, conforme relatório do Pentágono. 40 mil. Fala-se de 20 e de 40. E o relatório em inglês eu te passo, Boris. Vou interromper uma vez mais, quero agora mostrar para vocês o... Que é o caso de Hama que está se referindo. Havia uma convivência ali razoável, menos com relação ao Irã. Porque, por mais que Israel estivesse mais ou menos confortável com o Bashar al-Assad no poder, o Irã ali do lado... E o Hezbollah. Mas é muito estranha essa questão do Irã. Por que não é permitido ao Irã ter armas nucleares e é permitido a Israel ter armas nucleares? Eu não entendo. Vocês sabem que se agora acontece um abalo sísmico, aquela região desaparece do mapa? Por um abalo sísmico. Simplesmente, e essa análise foi feita por um sírio
durante uma palestra que eu assisti em Damasco, quando a gente discutia a questão de, eu acho que um meteoro que viria, não sei o que, em 2011, eu não lembro mais, mas era 2011, fevereiro de 2011, eu estava na Síria, em Damasco, e eu assisti essa palestra. Ele falou, é muito pior que aconteça um abalo sísmico, né, que pode destruir realmente toda a região, do que realmente acontecer de alguma coisa do planeta, do céu descer sobre a Terra. Portanto, a minha preocupação são muito mais as armas químicas, as armas nucleares israelenses, do que as supostas e possíveis fabricações de armas nucleares iranianas. A Ela é tão doutrina atípica militar que ela não israelense... consegue conceber a ideia da construção de um Estado palestino do lado dela. É tão atípica que ela não tem fronteiras seguras e ela não tem na Constituição dela quais são os seus limites geográficos. Por quê? Porque ela não tem limites, é um país sem limites. Ele nunca aceitou nenhuma das condenações da ONU no Conselho de Segurança ou fora dele. Nós estamos aí ainda aguardando qualquer dia que Israel ainda aceite um Estado palestino, a volta dos refugiados, Jerusalém como capital da Palestina, entende? E a volta das fronteiras de 67. Por que Israel se considera um país acima da lei? Por que ele pode sim ter armas nucleares? Irã não pode. Ele pode sim fazer o ataque que ele quiser, né? Cirúrgico à Síria para atacar não sei o que na Síria e ninguém. Antinuclear. O Irã não teria assinado um tratado de não proliferação de armas nucleares, como o Brasil assinou? E eu me reservo o direito de não responder. Não assinou. Só estou falando em questões legais. Eu acho que a questão não é legal. Eu quero dar uma... Mas deixa eu só falar da questão legal. Só uma rapidinho de resoluções da ONU. O grande problema dessa história, a tragédia a qual a professora faz referência, é que em novembro de 1947, as Nações Unidas aprovaram a resolução 181 da partilha da Palestina. Em maio de 48, 5 países árabes invadiram o Estado de Israel. Aí está a origem do conflito. Quer dizer, não é muito difícil entender por que Israel é um país que tem uma postura altamente defensiva, se na sua origem ele foi atacado, se na sua origem a resolução da ONU foi desrespeitada. Nós já estamos na terceira geração de israelenses. Há 60 e poucos anos Israel existe. Ele continua na origem dele com tanto medo assim? Não me parece, senhor. Ele me parece numa posição muito forte politicamente, muito forte militarmente. É como pelo menos ele vende para o mundo. Tanto que quando ele atacou a Síria, ele falou para o Obama, deixa que eu bato. Posso interromper? Pois não. Porque eu estava com a palavra. Boris, eu vou te devolver a palavra daqui a pouco, porque eu preciso chamar o comercial e antes dele mostrar aqui uma entrevista do ex-embaixador do Brasil em Londres e também em Paris, Sérgio Amaral. Você quer falar rapidinho agora? Eu acho que atacar a Síria não resolve, porque só se atacar o Palácio do Governo e matar o presidente não é interesse dos Estados Unidos. Eu acho que Obama é um presidente relutante, fraquíssimo, está relutando, está rezando no banheiro, esperando que não aconteça, que o Congresso gongue, que o Congresso não aprove, porque aí ele se desobriga dessa questão da linha vermelha. Mas eu queria deixar uma pergunta para vocês dois. Nós estamos de acordo, embora não estejamos de acordo nas origens do conflito, que é um conflito e é uma questão humanitária gravíssima. Alguma ideia dos senhores de como isso pode ser resolvido? Eu tenho. Não responda agora. Na minha opinião, enquanto a gente não colocar o dedo na ferida, a gente não vai estar resolvendo o problema. O problema na Síria não é um conflito humanitário feito pelo governo. O problema na Síria está em que a Síria está situada hoje sobre um depósito de gás que passa pelo litoral do norte da Síria, passa pelo Líbano, passa por Israel e Gaza, ele contorna o Egito e vai até a Líbia. Temos também a costa do Chipre e, se não me engano, existe também sinais de gás já na Grécia. Outra coisa, a bacia que tem entre o Kuwait, o Catar e o Irã. Esta bacia dividida pelos dois é que gerou o conflito. O que acontece é, por onde vai passar o gasoduto? E por onde vai ser a saída? Se a saída vai ser Israel, se a saída vai ser a Síria ou se a saída vai ser a Turquia. Se vai ser o projeto Nabucco americano
que já está fabricando 3.900 quilômetros de gasoduto pela Turquia, ou se é o do Gazprom, né, que é o russo, que este já está com o projeto Norte já em funcionamento, que é fazer o projeto Sul, com extensões para o Paquistão e indo para a Eurásia, para o sentido de lá. Parece que, neste momento, a Rússia ela está com mais cartas na manga do que está realmente os Estados Unidos, porque ela conseguiu fechar vários pacotes de atendimento do gás, e a passagem do gás é que está em jogo hoje, senhores. E mais do que isso, enquanto a Arábia Saudita não tirar a mão e parar de pagar os rebeldes, que ela chama de rebeldes e que, na verdade, é frente ao Nusra, que mata e estupra mulheres dentro da Síria, a sangria na Síria não vai parar. Eu acho que essa perspectiva que você levanta é perfeita. Agora eu vou fazer uma pergunta mais pé no chão. O que pode acontecer no Líbano, na Síria, doutora, se ocorrer que os rebeldes acabem assumindo o poder? Quem vai estar no poder se os rebeldes assumirem? Em nome de quem? Bem, não me diga que a Al-Qaeda e os Estados Unidos estarão unidos. Isso não é possível. O que nós vamos fazer, Mitra, uma pequena análise rápida para vocês. Eu gostaria que vocês me ajudassem e pensassem junto comigo. Você tem um grupo que vocês maldizem, que é o Hezbollah, e um país que vocês maldizem, que é o Irã. Mas, na verdade, eles são xiitas. E você tem os grupos sunitas, que são nada mais, nada menos do que os ditadores que estão sentados sobre o dinheiro do Golfo, né? E já estão há mais de um século sugando as riquezas daqueles países. Estes, sim, são ditatoriais. E os sunitas assumiriam o poder? Veja só, se esses sunitas assumissem o poder... Eles são 75% da Síria, é bom lembrar. 65. 65, porque você tem 35% tem os drusos, de diversos. De diversos, incluindo os curdos, que tem dentro deles alguns sunitas. O que você vai ver lá, na verdade, é a volta de um emirado islâmico, um califado islâmico antigo, e a Síria não vai aceitar. O tecido social sírio não aceita isso, rejeita isso. Se de fato o Ocidente quer que, de repente, nós vamos sair, fazer uma migração em massa dos cristãos e uma imigração em massa desse grupo social sírio, que é homogêneo no sentido de gostar da Síria, de conviver com a Síria, apesar de tudo que o Ocidente possa ver da Síria, a Síria é um país lindo e eu convido todos a visitá-lo. Maravilhoso. E todas as pessoas que foram se encantaram com a Síria. Jaime, não deixe de ir. Olha, vá. Mas o que eu quero só completar, se você Eu só vou pedir para a senhora pressa, porque nós estamos já além do tempo. A diferença entre os xiitas e os sunitas, quando você vê o grupo Hezbollah, em nenhum momento ele faz uma tragédia e abre a barriga de uma mulher e tira um filho. Quando você vê como foi pago pela Arábia Saudita para você instigar os salafistas e os jihadistas dentro da Síria e como eles conduziram a questão da guerra, duas jihades diferentes, uma jihad limpa e outra uma jihad suja, eu fico com a limpa, que é do Hezbollah e do Irã. Bom, como vocês viram, sobrou assunto. O mundo já discute isso há milhares de anos, não seria agora que a gente ia resolver essa crise. Fazer outro programa. Exatamente. Então, infelizmente, o Canal Livre de hoje terminou, ficamos por aqui. Agradecemos muito a presença da psicanalista e escritora Claude Fadi Hajar, dos jornalistas Jaime Spitkovski, Fernando Mitre e Boris Casoy, que estiveram comigo aqui na bancada hoje. Uma ótima semana para você, a gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite.